Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender então a trabalhar com nesting manual e interativo e também com nesting semiautomático, quando a gente interfere manualmente no resultado final dos nestings ou dos arranjos, né? Então vamos lá. Eu vou aproveitar aqui, eu estou na lista de peças e vou mostrar para vocês então aquela questão da explosão de geometrias. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo CAD DWG e aqui eu tenho um arquivo DWG, mas com 3 elementos. E o software não consegue tratar isso, porque ele precisa rotacionar item a item separadamente para fazer um bom arranjo da chapa. Mas felizmente nós temos aqui um recurso que faz a explosão. Ele vai dividir em 3 geometrias diferentes, em 3 arquivos, 3 peças diferentes na nossa lista de peças. Como que eu faço isso? Então clico aqui no item e aqui na importação, na aba importar CAD, eu tenho aqui embaixo, ó, contém várias peças. Eu tenho que habilitar essa opção, tá? E marcar também explodir várias peças, tá? Dando essas duas opções, contém várias peças e explodir várias peças habilitadas, quando eu arrasto o item para cá, para minha lista e solto, ó, ele fez uma explosão onde ele deixou o item 1, item 2 e item 3 separadamente, tá? Aí eu vou mudar minha quantidade, vou pôr aqui minhas 30 peças, 30, 30, enfim, tá? Aqui 10. Vou voltar ao agrupamento. Então, estou com a minha lista de peças alimentada aqui. Então, como que funciona o nesting manual? O nesting manual é aquele então que você não estaria usando aqui a automação. Você pode vir arrastar e soltar manualmente. Aqui ele tem uma área de colisão, onde ele respeita uma distância entre peças aqui, ó. Essa distância está configurada no pós-processador, tá? Então, onde que está essa informação? Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Poderia estar também dando duplo clique, exemplo, duplo clique no item aqui, ó, e o software estaria preenchendo, tá? Poderia também posicionar a primeira peça, botão direito, arranjo de padrões, ó, ele tenta colocar o máximo possível. Aí eu poderia selecionar aqui essa fileira de baixo se eu quisesse e fazer isso também, ó, tá? Aí vai do seu, é um quebra-cabeça, né? Você vai vendo como que fica melhor o aproveitamento. Mas o ideal é você fazer o semi-automático, né? Aqui eu estou mostrando só para fins de conhecimento como que a gente estaria manipulando. Então vou apagar aqui, vou pegar aqui um retângulo, ou pode ser essa pecinha mesmo. Aqui, ó. Então eu tenho algumas guias, tem circunferências e quadradinhos aqui. São guias para alinhamento. A parte quadrada aqui, retangular, ela vai mais ao extremo possível para cada lado que eu posicionar, ó. Então se você quiser rapidamente posicionar lá para a direita, para a esquerda, olha só. Agora eu posso duplicar, exemplo, dupliquei o item, rotaciono 90 graus. Na verdade errei, o 90 graus é esse daqui, ó. Tá? Vou mais ao extremo, venho para cá. Posicionei os dois, agora eu posso vir aqui, botão direito, arranjo de padrões, um exemplo. O software está calculando, ó. Note que no arranjo de padrões ele faz o melhor cálculo para preencher a chapa, porque eu tinha posicionado da seguinte forma, eu tinha posicionado assim, ó. Mas o software já no arranjo de padrão ele faz o cálculo, então eu recomendo muito utilizar o arranjo de padrão. Tenho o costume de pegar nessa daqui, essa aqui. Ele estava assim, com o arranjo de padrão ele notou que se ele fosse rotacionar 90 graus ia melhorar. Tá? Mas essa aqui é uma pecinha que eu chamo de aproveitamento. Ela é útil para utilizar ela para preencher uma chapa, né? Ela é uma peça de aproveitamento, então ela é útil para ser utilizada para preencher os espaços que sobram em peças maiores como essa daqui. Então vou fazer um arranjo de padrão aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou pedir para o software fazer um encaixe. Agora eu estou trabalhando com o nesting semi-automático, onde ele vai estar preenchendo para mim essa parte que sobrou da chapa. Eu vou falar o seguinte para ele, olha, eu quero que você faça o agrupamento atual, ou seja, essa chapa aqui, né? E vou dar um OK. Tá, por que ele está seguindo aqui, ó? Ele está fazendo o arranjo automático de todo o restante.
Porque quando eu solicitei para ele fazer esse trabalho, ele tinha disponível mais 50 chapas na lista de chapas. E aí a tendência dele do Nest automático é ele zerar essas chapas, como ele fez aqui. Ó. Se eu navegar aqui, então, ele zerou. Tá? Por quê? Porque eu vim aqui no AutoNest, só tenho que apagar, eu vou apagar todas as chapas aqui. Ó. Tá? Eu vim aqui no AutoNest, eu já tinha uma chapa então começada. E eu vim aqui e eu disse, olha, eu quero que tu comece no agrupamento atual, nesse daqui, mas eu disse que eu tinha 50 chapas, eu vou dizer para ele agora que eu só tenho uma. Né? Então eu só tenho uma chapa disponível, ele vai fazer essa e mais uma. E só. Ele vai me dizer que nem todas as peças foram alocadas, olha só. Por quê? Porque eu só tinha mais o agrupamento atual, mais uma chapa disponível. O pessoal está aplaudindo aí, mas não é para nós não. Eu estou no escritório aqui dentro do campus da universidade, então aí acontece dessas de vez em quando aí. Deixa eu só ver se está gravando, que com essa aí até tá certo. Então, retomando aqui, o melhor Nest é o semi-automático mesmo, onde você interage manualmente, você coloca pede para ele fazer, o que não ficar bom você melhora, mete a mão e melhora, mas você pode fazer o Nest manual, né? Então, apagando todo mundo aqui, só para a gente recapitular, arrastando a peça, eu poderia aplicar aqui arranjo de padrões, poderia fazer um corte em linha comum, né? Corte em linha comum vou mostrar, eu não vou me deter agora nisso, vai ter uma aula específica, tá? Mas botão direito posso aplicar se eu tiver esse recurso. Poderia estar fazendo aqui, ó, o arranjo de CLC, que também é um tipo de corte em linha comum, tá? Que nós vamos ver depois. Mas todas as interações com o botão direito são interações manuais, tá? Eu poderia espelhar a peça, poderia duplicar ela, como é comum fazer aqui, e alinhar, tá? Poderia duplicar de novo aqui, ó. E para não perder material é bom fazer isso daqui, ó, para não perder toda vez, a cada duas aqui, ó, exemplo, ó, vou duplicar. Aqui ele nem daria porque a chapa não é menor. Mas, por exemplo, eu poderia fazer isso daqui, ó. Vou rotacionar aqui 90 graus. Ó, agora eu vou ganhar um material aqui, ó. Subir mais para cima. Tá? Aqui eu poderia estar fazendo um corte encadeado, que já vou antecipar. Quem tem esse módulo pode fazer isso. Não é todo mundo que tem. A saída da primeira para a entrada da segunda. E vai indo, né? Ele trata isso como uma peça só agora e ele dá uma perfuração só, ou seja, reduz a quantidade de aberturas de arco, tá? Isso pode ser feito aqui a nível de Nest manual interativo, desde que eu tenha esse módulo, tá? Nós vamos ver com calma depois numa videoaula específica. O que mais que eu poderia estar fazendo? Poderia então estar fazendo excluindo, fazendo qual é a diferença do arranjo e do arranjo de padrões, para vocês entenderem. Vou posicionar a peça aqui. Vou pedir para ele fazer o arranjo, tá? Arranjo. Tem o automático e o interativo. Eu estou fazendo o interativo. Então no interativo ele diz, olha, quantas linhas e quantas colunas. Vou fazer aqui 2 linhas, 2 colunas. Tá? 4 peças. Ou vou fazer melhor, vou dizer para ele, olha, não, eu quero para fazer aqui 4 linhas e 4 colunas. 4 e 4. Tá? Ele não conseguiu colocar a quarta porque a chapa é menor, lógico. Então ele fez 4 por 3. Tá? Qual é a diferença do arranjo de padrão em relação ao arranjo? Ó, tem o arranjo e o arranjo de padrões. O arranjo de padrões ele rotaciona a peça se for necessário. Ou seja, olha só, ele rotacionou, ele não usou ela 90 graus como ela estava aqui, ela estava assim. Tá? Por quê? Porque ele identificou que o aproveitamento melhor seria nesse formato aqui. Então eu recomendo bastante o arranjo de padrões. Tá? Eu posso também fazer o arranjo de padrão após ter aplicado uma outra tecnologia. Por exemplo, corte em linha comum. Apliquei o corte em linha comum. Estou com o meu módulo linha comum, arranjo de padrões. Então ele vai replicar o corte em linha comum no meu arranjo de padrões, olha só. Tá? Não se preocupa, quem não sabe o que é corte em linha comum, vai ter uma aula específica. Aqui não é, senão vai ficar muito extensa essa videoaula aqui. Tá? Então aqui é mais genérico. Eu posso também quebrar um corte em linha comum, né? Que nós vamos ver depois. Aqui, arranjo de CLC, eu já mostrei. O arranjo de encadeamento a gente vai ver depois também. O que mais que eu poderia estar fazendo aqui? Ó?
poderia estar fazendo um agrupamento. O que é um agrupamento? Exemplo, vou fazer aqui um grupo para nós. Tá? Vou acionar aqui. Vou duplicar aqui. Só para vocês entenderem. Um grupo pode ser um conjunto de peças que fica melhor agrupado e para arranjar em conjunto do que sozinho. Ou pode ser um kit, por exemplo, para montar uma peça, uma maquininha lá, um equipamento, você precisa de um kit X. Então, para a máquina não cortar tudo esparamado, você tem que esperar todo o corte da chapa, ou seja, quer ir montando o kit. Então você corta esse kit, né? E daí já monta uma máquina, uma peça, vai tirando as peças da mesa enquanto a máquina sai cortando e vai fazendo. Então o que é o agrupamento? Seleciona todos os itens e vem aqui em agrupamento. Olha o que ele fez. Ele criou um kit lá. Ó. Então agora, olha só, vocês estão entendendo? Então é uma forma de eu criar os meus kits de peças ou por uma questão de arranjo para ficar melhor, ou por uma questão de necessidade de cortar grupos de peças. Agora eu vou fazer arranjo de padrões do meu kit. Aí ele demora um pouquinho para processar porque tem mais cálculos envolvidos agora do que se as peças estivessem livres, mas ele está processando aí. Ó. Vamos ver o resultado. Olha só, então ele criou aqui, achou o melhor aproveitamento da chapa utilizando esses kits. E mesmo usando os kits agora, eu posso pegar e fazer o quê? Fazer um nesting em cima do nesting padrão, arranjo de padrão, que é um manual interativo. Posso aplicar um nesting semiautomático, vindo aqui na automação, agrupamento atual, e pedir para ele preencher o restante da chapa com o que entrar. Legal, ele fez mais uma chapa que estava disponível, olha só. Por que ele não encaixou aqui, ó, essa peça? Vamos lá. Porque ele tem uma restrição de distância que está dizendo, olha, da borda da chapa até o início da peça é tanto, da entrada de corte da próxima peça é tanto. Talvez por 1 milímetro ou 2 ele não conseguiu fazer isso, ó, ficou vermelho, ele está dizendo, olha, está muito perto. Onde que está esse valor? De onde é que ele tira esse valor? Do pós-processador. Tá? Então aqui, ó, aqui na configuração de máquina, configurações de pós-processador, processo plasma, eu vou mostrar agora, eu estou com um pós Hypertherm HPX 130, é uma fonte plasma HPX 130 da Hypertherm. Para cada equipamento diferente tem um pós diferente, tá? Então, mas eles são todos similares na relação de distância entre peças e parâmetros, enfim. Então aqui eu tenho parâmetros e processo. Ele abre essa planilha de Excel, eu tenho duas abas, nesse caso desse pós avançado, nem todos os pós são assim. Existem pós-processadores simples que não tem tabelas de processo, que aí para cada programa você tem que mudar manualmente o kerf, a velocidade e a distância entre peças. Tá? É possível também fazer isso com o TurboNest se você tiver um pós-processador básico, né? Que não tenha. Não adianta também ter essas tabelas de processo se o seu equipamento CNC não vai interpretar. Então, cada caso é um caso. Tá? Mas aqui é possível e nós vamos visualizar aqui. Ó. Então eu tenho aqui parâmetros de material e amperagem. Então, aço carbono 6 mm 130 amperes, né? Aço inox, aço carbono 6 mm 50 amperes para essa fonte plasma. Então aqui eu tenho velocidade e kerf. Kerf é a sangria, é o raio do cortador. Nós vamos ver com calma a explicação dessa tabela numa aula específica de configuração de pós-processador. Agora o mérito é mostrar então a separação entre peças. Nós estamos lá no nosso trabalho numa chapa 8 mm 130 amperes. Tá? Então a linha que está valendo agora é a linha 8 mm. A distância entre peças, entre a chapa e a peça, aliás, entre peças mesmo, é 6,7. A distância aqui entre a chapa e a borda é 10 milímetros e entre a perfuração e a próxima peça 6 milímetros. Então o que acontece? Eu poderia tirar esse 10 aqui, ó, nessa chapa 8, eu vou mudar para 6. Vou liberar 4 milímetros aí, tá? Vou botar 6 para todo mundo aqui nessa chapa 8. E vamos ver, vou salvar, salvei, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Vou fechar aqui, vou dar um salvar, meu pós-processador, vou dar um OK aqui. Olha só, o que aconteceu? Não ficou mais vermelho aqui, vocês notaram? Porque agora a nova distância está aceitável, a tolerância está aceitável. Então o que eu vou fazer? Vou apagar todo mundo aqui.
e vou dizer para o software, faz novamente agrupamento atual. Olha só o que aconteceu. Vou parar aqui, volto o nest. Agora ele conseguiu colocar mais peças. Então, por quê? Por causa da distância entre peças lá do pós-processador. São parâmetros, configurações que a gente faz, tá? Então, não é que se você vê alguma coisa estranha num nesting automático, talvez não é porque o software, talvez não é porque o software é burro, alguma coisa assim. É porque tem algum valor, algum parâmetro que está dizendo para ele, olha, ali não dá para pôr mais peças. Tá? Então, ele tem que levar em consideração que o software não tem raciocínio humano, né? Ele vai analisar os valores lógicos aí. Tá. Então, feito isso, venho lá, agrupamento, eu tenho duas chapas, vou pedir para ele fazer lá, teste 01, ó, 01 e 02. Vai gerar aqui meu programa, gerou meu programa CNC, vou vir aqui em relatórios, mas antes de eu vir em relatórios da sequência, eu vou pedir para o software zerar todo mundo. Vou pedir para ele assim, olha, vou apagar todas as chapas, vou pedir para ele fazer um nesting totalmente automático, então, para ver se ficou bom. Se não ficou bom, a gente mete a mão, faz um nesting semi-automático, tá? Só que eu vou dizer para ele que eu tenho 100 chapas, para ele zerar todo mundo. Tenho 100 chapas em 1500 por 3. Tá. Então ele vai começar o processo. Coloca as maiores primeiro e as menores para usar como aproveitamento, né? A gente pode interferir na sequência de corte também, que eu já vou mostrar para vocês. Está processando. Concluiu. Então legal, ele fez aqui 9 nestings, 9 chapas. Ó. Chapa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tá, então. Vamos lá, vamos por partes. Vou mostrar a sequência de corte. Se eu for simular aqui com esse maçariquinho aqui, ó, maçarico, sequência de corte, vou dar um play. Essa aba pode vir, ela pode também vir assim, ó, dessa forma. Ela pode aparecer assim para você. Se quiser, você joga ela para cima, se não, não. Aí eu vou jogar ela aqui. Tá. Olha só, ele vem no sentido vertical e vai preenchendo a chapa até chegar no final dela. Se por algum motivo, vamos supor que essa peça aqui, ou aquela peça lá ficou urgente. Vamos supor que fosse um grupo diferente, ficou urgente lá e tal, você tem que fazer lá o final da chapa primeiro. Então, você pode vir aqui, ó, nós temos a ferramenta, não pode estar ninguém selecionado, tem que clicar fora, tá? Senão ela não habilita. Aqui do lado do maçarico, ó, sequência de corte. Clico nela, estou visualizando minha sequência, ó, tá? O número das peças que vão ser cortadas. Eu vou limpar a sequência de corte. Limpei. E agora eu tenho esse botão aqui, ó, o segundo, inserir peças não sequenciadas. Ou não, nem preciso clicar nele, posso usar o primeiro mesmo, tá? Venho aqui, chapa 1, peça 1, desculpe, 2, 3, 4. Se eu quiser agora que ele retorne para a rotina dele, para não vir de trás para frente aqui, quero só cortar isso, quero que ele volte para a rotina dele, eu venho lá nesse botão, no terceiro botão, anexar peças não sequenciadas ao fim. E vou dar um fechar. Agora eu vou simular minha sequência de corte. Então, meu play. Vai respeitar a minha sequência. E voltou para a sequência padrão do programa. Tá? Então a gente viu agora como alterar a sequência de corte. Essa sequência de corte eu posso também alterar a nível da peça. Por exemplo, quando eu quiser editar essa peça aqui, ó, posso fazer de duas formas. Botão direito, edição avançada, o que não é recomendado nesse caso aqui, porque essa edição avançada vai valer só para esse item. Tá? O ideal é, antes de eu fazer o arranjo, eu vir aqui na edição da lista de peças, identificar ela, vir na edição avançada aqui do item, antes de fazer o arranjo, porque deve valer para todas as peças essa modificação. Aqui é só para fins didáticos, então eu só vou mostrar nesse item, mas não vou nem salvar. O que eu posso fazer? Além da sequência de corte na chapa, de qual peça cortar primeiro, eu posso controlar também a sequência de corte das perfurações das peças. Então, eu venho aqui, ó, na sequência, botão sequência de corte, clico aqui, no primeiro, só tem esse botãozinho aqui, então venho lá, peça 1, perfuração 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele vai respeitar essa sequência aqui, tá? Dou um fechar, quando eu dou um voltar ao agrupamento, ele vai me pedir se eu quero salvar, vou dar um sim. O que mais, aproveitando que a gente entrou nesse mérito da edição avançada, o que mais eu posso fazer na edição avançada?
Eu posso aqui colocar uma marcação. O que é uma marcação? Por teste. Posso aumentar o tamanho dela aqui, ó, 40. Marcação é um tipo de, não é um corte, mas ele vai fazer um traçado onde não vai perfurar a chapa, ele só vai consumir um pouquinho da superfície do material e vai fazer uma marca. Isso é utilizado para identificar a peça, para fazer uma linha de centro. Você pode fazer, a gente vai ver numa aula específica isso, tá? E você pode fazer também linhas de dobra, identificação de peça. Só que detalhe, isso é feito com plasma, não é para o que se corta, é para o plasma, e você precisa, geralmente é o nitrogênio que é utilizado para fazer marcação. Mas se você faz com ar ou com outra forma, outro gás, tem que ver com o pessoal do seu equipamento, do pessoal técnico, como que se ele comporta a marcação e se dá para fazer. Tá? O software tem esse recurso, mas depende também do equipamento. Tá? O que mais eu posso fazer aqui? Mudar as entradas de corte com essa ferramenta aqui, ó. Modificar percursos. Então eu venho aqui, clico no item, posso mudar o tamanho aqui para 6, angulação vou deixar 180, ó, aumentou. Poderia estar mudando aqui a saída, vou diminuir a saída de 4 mm para 2. Diminuiu, ó. Então você pode editar a sequência de corte. Onde você clica, ele aplica, ele muda a posição da sequência na peça também, ó. Além do tamanho que você muda aqui, você pode estar mudando aqui na peça, tá? Então, que mais aqui? Medição, posso fazer aqui, ó, ferramenta de medida para ver se a peça está na escala. Não é tão preciso quanto um AutoCAD, você pega e solta. Como que funciona? Clica no primeiro ponto, segue pressionando, não solta, tá? Chega no segundo ponto e solta. Ele me deu aqui, ó, 506,7 o diâmetro, tá? Então o Y, é melhor pegar um retângulo para mostrar aqui, ó, fica mais fácil. Dá um não salvar, edição avançada aqui. Consigo pegar ao mesmo tempo o X e o Y. Distância, clico aqui num elemento, clico aqui na outra ponta. Então distância 299,7, provavelmente era para ser 300, e o Y 9,8, quer dizer a altura de um ponto, a variação do Y de um ponto para o outro, tinha dado aquilo lá, agora deu 19. Então ele dá o X e o Y ao mesmo tempo, tá? Basicamente é isso na edição avançada, né? Vou voltar ao agrupamento, volto aqui. Então a gente viu sequência de corte, viu que dá para alterar a sequência de corte interna das peças também. Agora vamos para o nosso nesting semi-automático. A gente já fez o nesting de forma automática. Agora vamos ver se alguma peça, alguma chapa não ficou boa. Aí a gente pode interferir manualmente. Ele fez legalzinho aqui praticamente todo mundo, mas o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou apagar essa parte aqui. Eu acho que não ficou tão bom, até dependendo do caso é melhor deixar sobrar o blanco inteiro aqui. Aqui também eu acho que não ficou tão bom assim. Detalhe, vocês viram que eu alterei a distância deixei para 6 milímetros, né? Então agora, se eu recalculasse todo o trabalho que eu vou fazer, ele estaria respeitando aquela distância de 6 e não de 10 entre a borda da chapa e o início e 6,7 entre peças. Então agora ele faria um arranjo um pouquinho mais justo, tá? Vou pedir para ele fazer aqui. Algumas chapas não vai dar para notar diferença nenhuma, mas é nessas pecinhas menores aqui que ele vai conseguir colocar um pouquinho mais. Legal, então vamos analisar. Aqui, o primeiro procedimento que eu teria que fazer, se eu vou manter a chapa assim, seria uma para. Então, fazer a para aqui, clico na ferramenta parar, clico aqui, venho fazendo a sequência aqui, ó. Né? Cortei meu retalho, tá? Próxima chapa aqui não tem necessidade de cortar. Aqui daria para cortar o retalho fora.
Posso fazer até automático isso. Ele não, a área é muito pequena para ele fazer automático, ele tem que fazer manual. Se ela não aceitar a para automática, porque essa região aqui é muito pequena, ele não considera. Tem que clicar um pouquinho mais fora da chapa aqui, ó. Cancelar ela. Clico daqui. Ele não tá aceitando porque em algum ponto, e o Turbo Nest não tem opção de você reduzir essa área. Ele acha que é uma área muito pequena para você ter necessidade de parar, então você não consegue fazer. Tá? Deve ser por pouco, um pouquinho mais, aí talvez ele faria para. Por exemplo, se eu apagasse isso daqui, ó, mandar fazer automático, ó, já fez a para. Aqui era uma região muito pequena. Tá, vamos voltar. Então estou interferindo manualmente no Nest. Por exemplo, aqui, se eu achei que isso aqui é uma perda, também poderia pegar uma pecinha dessas. Ó. Note que se eu quiser usar aqui um aproveitamentinho, ela já está cinza, quer dizer o quê? Que já foi feito 500 de 500. Mas eu posso a qualquer momento, botão direito, vamos ver se ele aceita eu digitar 600 aqui. Aceita. Aumentei para 600, então eu tenho mais algumas peças disponíveis. O que eu vou tentar fazer aqui? Ó? Rotação manual. Tentar ver se eu consigo encaixar ela no formato que entraria mais uma peça aqui. Aqui daria certo desde que eu mudasse a entrada do corte. Ó. Talvez colocando aqui e rotacionando ela mais um pouquinho. Então, ó, isso que é o semi-automático. O software não consegue calcular isso porque são muitos parâmetros. E aí para ele ia ficar vermelho, ia ficar dizendo, olha, não dá para fazer, e ele não ia fazer. Então eu vou duplicar aqui. Então é esses pequenos detalhes que eu falo para vocês que talvez nesse caso aí se aplica o nesting semi-automático, que é esse que eu estou fazendo. Esse é o melhor nesting. O nesting automático sozinho ainda não é perfeito, tá? Então não só no software Turbo Nest, mas em todos os softwares de Nest, tem certas coisas que ele ainda não consegue superar. E você nota que ele faz o Nest automático muito rápido. Não custa perder uns 5, 10 minutinhos para dar uma revisada e fazer isso daqui, ó, tá? Um trabalho aí. Então você vai ter um ganho aí. Aqui também seria o caso de fazer isso, né? De vir aqui, ó, interferir manualmente. E ganhar mais uma peça aqui em vez de perder material. Mesma coisa, eu posso modificar a entrada de corte, posicionar ela aqui, ficou verdinho. Aqui não sei se teria, acho que não entraria mais nada, mas enfim, talvez entre assim, para botar mais uma peça. Então é isso aí, ó. Essa é a vantagem do nesting semi-automático. Você manda ele fazer tudo automático e aí ajusta o que ele não consegue fazer sozinho. Que talvez também, ó, se você rotacionar aqui, talvez consiga botar mais uma peça. Uma para cima lá, talvez, né? Vamos ver. Acho que talvez eu exagerei um pouco, mas vamos ver. Dá pra tentar. Tentar mudar isso aqui. Talvez não. Mas enfim, não vamos perder tempo com isso, né? Se fosse uma chapa de produção, a gente ia brigar um pouquinho mais aí para tentar fazer a coisa dar certo. Tá? Pronto, daria certo, tá? Enfim, aqui também daria para fazer isso, mas eu não vamos estender muito esse vídeo aí. Talvez aqui entrariam mais peças, né? Tá? Vamos supor que arranjemos aí, vocês já entenderam a lógica, né? Melhoramos todo mundo, mas eu ainda tenho esses itens aqui para zerar, ó, esses verdinhos aqui, ainda está faltando peça. Porque eu fiz uma para aqui que não deveria ter feito. Vou quebrar ela, vou pedir para o software, olha software, faz o nesting, a estratégia, no agrupamento atual e eu não tenho mais nenhuma chapa para fazer só aqui. Tá, ele pegou e zerou na outra chapa aqui, não tem problema. Zerou a quantidade, tá? Deixa eu ver.
Posso vir aqui e fazer o seguinte, eu vou apagar essa chapa, uma chapa, a última chapa. Vou voltar aqui. Vou dizer para ele, olha, aqui ainda cabe peça. Agrupamento atual. Tá. Vou apagar essa chapa aqui. Deixa eu ver se ele tem alguma outra chapa que eu poderia estar alocando. Aqui vou quebrar essa para também. Mandar ele colocar aqui. Agrupamento atual. Pronto. Então como é que ficou o nosso nest? Ficou assim. Código CNC vai gerar todos esses itens aqui. Tá? Estou gerando a programação. E agora eu vou ir próximo passo. Aqui está feita a programação CNC, ó, já está pronto para ir para a máquina. Agora é só gerar os relatórios de plotagem de nest. Tá? É aqui, ó, relatórios. Então vamos dar uma analisada aqui nos relatórios. Plotagem de nest. Então, para cada chapa, ele gerou aqui vários nestings, um de 9, ele gerou 9 nestings. Ele te dá uma representação gráfica. Aqui, ó, máquina CNC. Por quê? Porque você poderia estar com um Turbo Nest e 3 ou 4 máquinas de corte diferentes. Então, você pode selecionar a máquina que você quer para gerar o processo. Então, para o operador saber qual é a máquina, o nome do programa que ele vai cortar, o material, a chapa 8, a classe que ele tem que usar para cortar, que foi programado, a dimensão da chapa, dimensão do nest no aproveitamento, a chapa 1 de 9 vai repetir uma vez só, né? Não é para repetir esse programa. Taxa básica da alimentação, a velocidade está aqui, kerf, a sangria do raio do cortador está aqui. Isso aqui vem direto do pós-processador, daquela tabela de processo que eu mostrei para vocês, que nós vamos olhar com mais calma depois. Tempo de produção, então, com base nesses parâmetros, 16 minutos. Comprimento de corte total, o perímetro de corte de todos os elementos. Tá? O total de aberturas de arco, 99 perfurações que a máquina vai realizar. Utilização 78% aqui, aproveitamento do material, e o peso da chapa. Isso para cada chapa, tá? Então aqui, ó, vezes cortada 1, vamos ver se ele repete alguma aqui. Nesse trabalho, acho que talvez ele nem vai repetir. Então, aqui 2, ó. Quer dizer o que? Essa chapa aqui, que praticamente só tem esse item aqui, para fechar a quantidade dele, que é de 100 peças, ele mandou cortar 2 vezes, tá? Então você vai repetir 2 vezes esse programa. Nesting 8 de 9 você corta 2 vezes. E o Nesting 9 de 9 uma vez. Esse é o principal relatório para produção, mas tem outros relatórios aqui, ó. Nem todos são tão úteis assim, mas eu vou mostrar para vocês os melhores aqui. O resumo do trabalho. Ele te dá aqui então as chapas, a dimensão, né, o material, que amperagem que foi programado, tá? Tempo de produção. E aqui, ó, mas o mais interessante na minha opinião é esse detalhe de peça alocada. Então por peça ele vai te dar aqui, ó, o tamanho dela. Isso não é o blank, é o tamanho da peça mesmo. Claro, é o blank, mas usando sem perda, né? A quantidade distribuída dessa peça, tá? A classe, a chapa, a espessura que ela foi feita, o tempo de produção de um item, o tempo de produção dos 100 itens, comprimento, perímetro de corte de uma peça, comprimento do perímetro de corte das 100 programadas, perfurações de 2 vezes 100, 200, a área de uma, a área de todas, o peso, né, de uma peça e o peso de todas elas multiplicado por 100, então custo de produção, o Turbo Nest ele tem esse módulo de custeio que a gente vai estar vendo aí, onde que alimenta as informações, né? Então, mas aqui ele está dando, então, isso é no pós-processador também, que é alimentado. Custo de produção de uma peça, custo de produção de todas, custo da sucata para uma e para todas, custo do material, né? Custo total de produção desse item e o custo total de produção para 100 itens, tá? Isso por peça, tá? Então esse relatório aqui é bem interessante. Outro relatório interessante é o etiqueta de peça. Por exemplo, se você na sua logística tem que identificar cada peça, essa etiqueta aqui é bem interessante porque ela te dá para cada peça da chapa, ele te dá uma impressão. Ou se você quer usar só na primeira da pilha, aí o segundo relatório ele imprime uma etiqueta de cada, tá? Só para pilha de produção. Então ele não vai fazer você imprimir para cada item
um adesivo novo. Você pode usar uma impressora térmica aqui, enfim, né? Resumo do trabalho a gente já viu, detalhe da chapa. Qual é a diferença então, detalhe da peça alocada e detalhe da peça retangular? Na peça retangular é a mesma coisa, só que ele leva em consideração o blank, tá? Então ele vai levar em consideração o blank da peça aqui, né? Em vez da área real do item, tá? Então essa é a principal diferença. Tá? Então esses são os principais relatórios. Você pode explorar os outros relatórios aqui. Uma coisa legal que o Turbonest tem é a ajuda dele aqui, ó. Havendo qualquer tipo de dúvida, não só em relatórios, você digita aqui, ó, relatórios, exemplo. Ó. Então relatório de peça alocada, ou se eu venho aqui em relatórios, ó, como usar relatórios, ele te exibe aqui. Aí você vem aqui, relatórios padrão, aí aqui ele está falando o que é cada um dos relatórios, tem uma descrição. Ele tem todo um manual em português aqui que você pode navegar pelo índice, né? Ó, você vai expandindo, como você pode ir pesquisando no campo pesquisar aqui no index, encontrando as informações, tá? Então é bem, eu não vou esmiuçar os relatórios, são simples, né? As informações que tem estão lá. Você olha eles, vê qual é o melhor relatório que você quer usar, mas eu indico o plotagem de Nest, então, que é o primeiro para produção, e o detalhe de peça alocada, que eu acho que são os mais eficientes. Tá? Então, o que mais que nós teríamos que ver aqui? Deixa eu ver a nível de Nest manual e automático. A qualquer momento, então, você pode vir, como eu já falei, aqui eu já gerei programa, já está salvo, mas você pode, nada impede que você venha, ó, desfaça o mecanizado, isso, vamos supor que é um dia seguinte lá, enfim, já cortou essa peça, mas você quer remanipular ele. Você poderia vir aqui remanipular, colocar outras peças aqui, fazer outro tipo de nest e gerar novamente o programa CNC. Exemplo, se eu quero compilar só essa chapa de novo, tá? Venho aqui, sair da CNC, nota que o nesting é o agrupamento 7 de 9. Venho aqui, marco apenas o 7 de 9, que eu fiz uma alteração. Posso até mudar o nome para não sobrescrever o programa antigo lá. E dou um saída. Gerou só o programa novo com a meu novo mecanizado. Detalhe, se eu quiser salvar, quando eu gerei o programa aqui, F7, gerei a chapa, eu estou salvando o código CNC. Eu não estou salvando esse arranjo. Tá? Esse arranjo, esse trabalho aqui, eu salvo como? Eu salvo o trabalho, que daí é aqui no disquete ou arquivo salvar. Aí eu dou um nome para o trabalho. Por exemplo, teste ou treinamento. Treinamento turbo. Tá, salvei. Então agora sim, eu fecho aqui meu Turbonest, abro ele novamente. Vamos supor que fosse no dia seguinte, aí voltei a trabalhar, outro dia, venho aqui, dou um abrir, treinamento turbo. Tá? E aí ele vai abrir meu trabalho, eu posso seguir, posso continuar editando. Você pode organizar os trabalhos como por cliente ou por data. Eu recomendo usar por data, por exemplo. Se você quer um bom aproveitamento e você corta para terceiros, você pode pôr numa mesma chapa várias peças de chapa 8mm aqui de vários clientes, se for esse o caso, né? Se o cliente não fornecer a chapa para você, você é só um prestador de corte. E aí você pode estar gerando o programa e salvando aqui como a data, dia 11/11/2013, exemplo. Aí se alguém perguntar assim para você, olha, aquela programação, aquele nesting de quarta-feira de semana passada, você vai pela data, acha lá o dia e abre o trabalho. Né? Isso também, se não for uma boa ideia isso para você, você pode salvar o trabalho por máquina, por grupo de máquina, por exemplo, o projeto X, ou por cliente, ou enfim, imagina que o trabalho é aquela pastinha de arquivo e que cada uma dessas chapas aqui é uma folha dentro da pasta. Tá? Então o trabalho é a forma de agrupar nestings e não necessariamente tu precisa ter somente peças aqui de uma espessura. Né? Tu pode criar um trabalho para cada espessura também. Tu pode vir aqui, criar um novo trabalho, mudar aqui, por exemplo, agora eu vou fazer um trabalho de meia polegada com 130 amperes, tá?
Então eu estou abrindo aqui, agora eu vou importar minhas peças de meia polegada 130 amperes num novo trabalho. Também poderia ser o trabalho com a data 11/11/2013, 12.7, exemplo. Aí você define como se organizar aí, né? Mas basicamente é isso, né? Você pode interferir, o melhor Nest é o semi-automático, mas você pode fazer arranjo de padrões, pode duplicar, pode rotacionar, pode fazer uma série de coisas aí manualmente no trabalho, no ProNest, no TurboNest, desculpe. Estou sempre com ProNest, NestMaster, TurboNest na cabeça. São muito parecidos os nomes, mas nós estamos falando do TurboNest. Então esse vídeo aí já se estendeu um pouquinho e eu aguardo vocês então nas próximas videoaulas aí onde a gente vai estar abordando especificamente outros assuntos, né? Aqui foi mais genérico a questão de manipular o software, mas agora a gente vai pegar as ferramentas de produtividade e os demais itens aí e fazer uma videoaula específica para cada um desses itens. Então, obrigado por assistir essa videoaula e eu encontro vocês na próxima videoaula.